escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, meus irmãos. Hoje é domingo, dia 7 de março de 2021. Nós estamos quase no final do trimestre com a revista da Família da Aliança. E hoje nós vamos estudar a penúltima lição, a de número 12, que tem o seguinte tema. Lição número 12. A Família da Aliança e a Graça. O texto base, para vocês abrirem aí nas suas casas, se encontra na segunda epístola de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos de número 17 e 18. Por favor, acompanhe a leitura do texto aí nas suas Bíblias, mantenha elas abertas. Bom, primeiro, como a gente sempre faz, leia essa passagem, depois a gente vai comentando cada um desses versículos, ok? O texto de 2 Pedro 3, 17 e 18 tem o seguinte título: O cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Diz assim o texto. 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos, não suceda para que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar, meus irmãos, pela palavra que foi lida, pela aula de hoje, pelas famílias que foram atingidas de uma forma ou de outra pela Covid e ainda por todos aqueles que possam ser alcançados por essa mensagem. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, ó Pai, por aquilo que tu és, Senhor. Tu tens sido um Deus, ó Pai, misericordioso, tem nos protegido, ó Pai, durante essa pandemia, com segunda onda, com novas variantes. Alguns têm trabalhado, outros não. Nossa região e nossa cidade se encontram em fase vermelha. Alguns foram afetados, outros não. Enfim, tu tens exercido, ó Pai, a tua soberania e a tua misericórdia, Pai. Eu peço que tu fortaleça a nossa igreja, que a mensagem da tua palavra, através dessas plataformas digitais, virtuais, possam continuar, ó Pai, a atingir o objetivo, ó Pai, que é a pregação e disseminação da tua palavra, ó Pai. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Bom, gente, a aula de hoje ela está dividida nas seguintes partes. A primeira parte a gente vai ver que vai falar sobre evite o erro e cresça na graça. Segunda parte da lição vai falar sobre a graça revelada na propiciação. A terceira parte vai falar sobre a graça revelada no serviço. E a quarta parte vai falar sobre a graça revelada no amor. Pessoal, a gente precisa entender o contexto da passagem escrita por Pedro, destacando alguns desses pontos nesse texto que foi lido. Vou ler novamente o texto que a gente já leu. Aqueles que estiverem com a Bíblia aberta, acompanhem novamente, para que
traga agora na memória algumas palavrinhas que foram ditas. Vós, pois, amados, prevenidos que estáis de antemão, acautelai-vos, para que não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Essa passagem de Pedro, no verso 3, 17 e 18, os versículos que foram lidos, eles são exatamente os dois últimos da epístola. Pedro, ele encerra sua carta com um resumo de seus dois pontos principais. Quais são os dois pontos principais? Em primeiro lugar, com base nesses versículos, o povo amado de Deus, ele precisa estar atento, por isso que eu falei prevenidos, aos ensinamentos falsos, que é aquela parte que nós temos que fala, erro desses insubordinados, para que possa perseverar firmado e firme na fé. Firmeza, conforme o verso, capítulo 1:12, e um texto do próprio Pedro, na primeira epístola, 1 Pedro 5:10, como ele exortou anteriormente do capítulo 3, que nós estávamos estudando no 2 e no 3, ele exortou no capítulo 1. Esse texto de 1 Pedro 5:10, sobre firmeza, fala o seguinte: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu falei do primeiro ponto, que Pedro tinha chegado aos dois últimos versículos, que eram os dois últimos da epístola. O primeiro ponto fala sobre prevenção sobre o ensinamento dos falsos mestres, que eram os insubordinados, que a gente precisa acautelar. E ele fala sobre essa firmeza, estarmos firmados, firmes na fé. O segundo ponto, o povo de Deus não deve estagnar. O que é estagnar? Parar de crescer, ficar parado. Mas o povo de Deus deve crescer na graça e no conhecimento de Cristo, como ele exortou no capítulo 1, para que Cristo receba glória como seu Salvador. E ainda no 18, no final, né, a doxologia a Cristo, verso 18. A ele seja a glória no dia eterno. Implica que ele é Deus, eternamente igual ao Pai. 1 Pedro 4:11 diz o seguinte: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, gente, após esse início compartilhado do texto que foi lido, agora a gente vai entrar nos tópicos que eu mencionei da aula de hoje no início do vídeo. Antes disso, a gente vai fazer uma pequena introdução. A Bíblia, ela nos orienta a crescermos na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é justamente esse texto base que foi lido de 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 18. E não é à toa que a palavra faz isso. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é a razão de nossa salvação. É interessante que a gente pode notar que pessoas que não entendem a graça de Deus não conseguem ser graciosos no seu trato com as outras pessoas. Por quê? Porque se você enxerga Deus como um ser implacável, inflexível, certamente você também será inflexível nos seus relacionamentos. As nossas relações, as nossas inter-relações, nossas relações interpessoais com as pessoas refletem
como nós nos relacionamos com Deus e como nós entendemos essa relação. Assim, se você acha que Deus é intolerante, você também será intolerante com os outros. Devemos então o quê? Devemos entender que não podemos dar o que não temos. Se você não tem a graça de Deus em sua vida, ou pelo menos não sente que você tem a graça, você não conseguirá ser gracioso com as outras pessoas. Dentro da igreja, infelizmente, há muitas pessoas convertidas à religião evangélica, mas não são convertidas ao Senhor pelo simples fato de não entenderem a graça. Por conseguinte, não conseguem transmitir essa graça. Então, por isso que essa lição de hoje tem como objetivo nos auxiliar a entender a graça e transmiti-la a quem? Aos nossos familiares. Então, estamos estudando a família da aliança, que nós possamos entender a graça e transmiti-la aos nossos familiares. Vamos lá. A primeira divisão do texto da lição de hoje que eu falei era o tópico 1, que falava, tem o título Evite o erro e cresça na graça. Pedro fala então no texto de 2 Pedro 3, 17, 18, para que o povo de Deus permaneça atento. Atento é prevenido aos ensinamentos falsos, que quando ele chamou de erro desses insubordinados, a quem que ele estava se referindo como insubordinado? Ele estava justamente se referindo como insubordinado a quem? Aos falsos mestres, justamente caracterizado por quê? Como pessoas que ignoram todas as restrições morais. Também, nesse mesmo versículo, Pedro fala para que não descaiais da sua própria firmeza. Não que os verdadeiros crentes possam perder a salvação, mas com uma advertência a eles das suas próprias fraquezas e dos perigos que os cercam, para motivá-los, os crentes, à vigilância e ao crescimento na vida piedosa. E ainda, para que possam perseverar firmados e firme na fé. Firmeza que nem aquele texto que eu li agora há pouco de 1 Pedro 5,10. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pedro continua ainda exortando ao povo de Deus para que os mesmos não parem, não se deve estagnar, parar, mas crescer na graça e no conhecimento de Cristo, como ele exortou no capítulo 1, para que Cristo receba a glória como seu Salvador. Crescer no conhecimento. O que significa crescer no conhecimento? Significa que esse conhecimento é uma experiência sempre profunda com Cristo. E a compreensão da sua verdade que deverá se caracterizar todo o curso da vida do crente. Em contrapartida ao conhecimento pretensioso e esotérico, justamente que era aquilo que os falsos mestres estavam querendo apregoar. Conhecimento esotérico. No verso 18... a Ele seja a glória no dia eterno. Essa afirmação de dia eterno pressupõe a Ele seja a glória, pressupõe a divindade de Cristo. Ela atribui glória diretamente a Ele. Tem um texto em Apocalipse, no seu capítulo 1, versos 5 e 6, que diz o seguinte sobre a divindade de Cristo e ao dia eterno. No 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus irmãos, no dia eterno, literalmente quer dizer no dia
da eternidade. Pedro se refere a Cristo, que pertence à glória. E agora, no decurso do dia sem fim, o dia da eternidade, que começará quando ele voltar novamente. Vou fazer citação de outro texto que se encontra em Isaías, capítulo 60, verso 19 e 20. Diz o seguinte, o texto de Isaías: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Isso é para comprovar sobre a glória de Deus, aquilo que a gente tinha falado, e sobre a eternidade, o dia eterno. A doxologia a Cristo, né, que do verso 18, implica que ele é Deus. Cristo é Deus. Não se esqueça, no Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A doxologia a Cristo implica que ele é Deus eternamente igual ao Pai em honra. 1 Pedro 4,11 diz o seguinte: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para quem em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, gente, dito isso, a gente vai para o segundo tópico: a graça revelada na propiciação. O que seria isso, a graça revelada na propiciação? O conceito de propiciação ele vem da teologia contida no Antigo Testamento. Fazendo uma pesquisa, segundo a Enciclopédia da Bíblia Cultural Cristã, fala sobre a Arca da Aliança. Nós estamos estudando sobre família e aliança e agora nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. O que fala sobre a Arca da Aliança? Fala o seguinte: dentro da Arca da Aliança foram depositadas 2 tábuas da lei, o vaso de maná e a vara de Arão que floresceu. Sua cobertura, uma tampa de ouro, era o trono de Deus ou o propiciatório, abrigado por 2 figuras angélicas chamadas de querubins. Isso daí se encontra nessa enciclopédia no volume 5, na página 722. Mas como a gente, lógico, a gente não desconfia da enciclopédia, vamos confirmar na Bíblia. Onde que está isso? Isso daí se encontra em Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 25, de 17 a 22. A citação da lição fala do 22, mas eu vou ler o texto que fala do 17 ao 22. Êxodo 25, 17 e 22. O texto é justamente o propiciatório. Diz o seguinte, 17. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados, fala das medidas, né? De 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura tem 1 côvado e meio. 18. Farás 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. 19. 1 querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. 20. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Vocês lembram do desenho, né? É um voltado, do desenho não, da figura. Os querubins, um de frente para o outro, um voltado. Então, os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltados uma para a outra, olhando para o propiciatório, para baixo. Farás, 21, porás o propiciatório em cima da arca e dentro delas porás o testemunho que eu te darei. 22, ali virei a ti e de cima do propiciatório
no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Sobre essa tampa de ouro, então, meus irmãos, o sumo sacerdote, o que ele fazia nos rituais? Ele aspergia justamente o sangue das ofertas como símbolo de perdão dos pecados. Tudo isso, né, já eram sombras, né, que falava sobre a aspersão de sangue das ofertas como símbolo de perdão do pecado, lembra, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então tudo isso já eram sombras que remetia para o Novo Testamento, para o Cristo que havia de vir, e o seu sacrifício de sangue vertido na cruz para a remissão dos nossos pecados, sombras. A palavra hebraica para propiciação significa originalmente cobrir. Na teologia do Antigo Testamento, a propiciação tinha como objetivo desviar a ira de Deus que recairia sobre o povo. Com o rito propiciatório da aspersão de sangue, o que acontecia? O pecado do povo, não falei que a palavra em hebraico era cobrir? Com o rito propiciatório da aspersão do sangue, o pecado do povo era coberto pelo sangue, e a ira de Deus era desse modo aplacada. Segundo o Novo Testamento, nós estamos falando de teologia do Antigo, agora vou se referir ao Novo. Segundo o Novo Testamento, Jesus se tornou propiciação pelos nossos pecados, de forma o quê? Que a ira de Deus que recairia sobre nós, veio justamente sobre ele no Calvário. Onde está esse texto? Romanos 3, 25 e 1 João 2, 1 e 2. Vou ler esse texto de 1 João para vocês. Filhinhos meus, essas coisas os escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele, falando sobre Cristo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quando Cristo, meus irmãos, quando ele derramou seu sangue na cruz, e ele deu seu último suspiro, Deus derramou trevas sobre a face da terra, simbolizando sua ira sobre os eleitos, a qual estava recaindo sobre a pessoa de Cristo naquele momento. Mas o que tem isso a ver com a família da aliança? Tem tudo a ver. A Bíblia diz que antes de tudo, que devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, conforme Efésios 5:1. A Bíblia bem fala que devemos andar como ele andou. Isso daí está onde? 1 João 2,6. Isso significa que devemos imitar a Deus não apenas nas questões morais e éticas, mas também na demonstração de amor como a que ele apresentou na cruz. Por isso Paulo nos diz o seguinte em Efésios 5:2: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo, meus irmãos, se entregou como oferta e sacrifício propiciatório. Vocês estão fazendo a ligação do velho com o novo, o que é propiciatório, o que era o sangue que era vertido e o que Cristo fez. Cristo se entregou como oferta e sacrifício propiciatório na cruz, recebendo sobre si mesmo toda a ira de Deus, que era devido a quem? Aos eleitos. Ele levou toda a culpa na cruz. Em outras palavras, Deus demonstra sua graça amorosa, preferindo que sua ira recaia sobre si mesmo. Por que si mesmo? Deus Pai, Deus Filho. Caiu sobre o Filho, caiu sobre ele mesmo. Preferindo que sua ira recaia sobre si mesmo na pessoa de Cristo e não sobre nós. A correlação dessa teologia em nossa vida prática, o que tem isso de palpável, de teó, tirando da teoria?
a correlação dessa teologia com nossa vida prática é que nós também devemos aprender a desviar nossa defeituosa ira, recordando que toda a culpa do povo de Deus foi eliminada na cruz. Em nossas relações, no casamento, por exemplo, é possível termos momentos de ira. Sim, é claro. É claro que nossa ira é diferente da ira de Deus. Por quê? Porque a ira de Deus é santa e justa. E a nossa ira, geralmente, é egoísta, arrogante e injusta. Vou repetir mais uma vez. A ira de Deus é santa e justa. E a nossa, geralmente, é egoísta, arrogante e injusta. Mesmo assim, devemos aprender com Deus a não derramar nossa ira sobre as pessoas. Difícil, né? A verdade é que, em muitos casos, o sentimento que resta no coração depois de uma briga ou de uma sequência de briga é a ira e até mesmo o ódio. Nesse momento, você deve lembrar-se que Cristo, e não retribuir ao outro com ira. Isso exige muito esforço, mas é indispensável, meus irmãos, que isso aconteça. Então, segure sua ira, respire fundo, ore e espere a poeira baixar, para então buscar uma reconciliação pacífica em oração com seu cônjuge. Vou falar nessa última frase antes de começar o tópico 3. Então, segure sua ira, respire fundo, ore e espere a poeira baixar, para então buscar uma reconciliação pacífica em oração com o seu cônjuge. Bom, meus irmãos, então agora nós vamos abordar a terceira parte da lição que fala a graça revelada no serviço. A palavra grega traduzida como graça significa o quê? Significa que Deus nos dá algo que não merecemos. Graça é algo dado por Deus que nós não merecemos. O que ele fez? Ele fez justamente isso com Cristo. Jesus revelou sua graça por meio do serviço. Como? O serviço é uma demonstração prática de graça. Oséias, no seu livro, no capítulo 11, exemplifica bem o serviço gracioso de Deus para conosco. Vou ler para vocês o texto de Oséias 11, diz o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Profeta Oséias, revelando o profeta é boca de Deus. Então é Deus falando por meio do profeta Oséias. Vou começar de novo. Você entendendo, leia que Deus está falando para o seu povo. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo, e de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima de ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria? Como Adimá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões
a uma se acender. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Esse texto demonstra que Deus amou Israel desde quando ainda não era uma nação numerosa, no versículo 1, e que serviu a Israel, chamando para junto de si, no verso 2. Deus serviu a Israel ensinando a andar, verso 3, tomando nos braços, atraindo com cordas humanas, com laços de amor, no verso 4, aliviando seu jugo de suas queixadas e alimentando. Tudo isso é o amor gracioso de Deus revelado por intermédio do ato de servir, que culminou no ministério e no sacrifício redentor de Cristo. A graça de Deus deve motivar os membros da família da aliança a servirem uns aos outros. Isso se aplica não apenas à família, mas a todos os crentes de forma geral. Efésios 5, 21. O que fala? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. De novo, isso se aplica não apenas à família, mas a todos os crentes de forma geral. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa é uma tarefa muito difícil, meus irmãos, para o ser humano, porque somos, por natureza, orgulhosos. A ideia de servir alguém é humilhante. O agravante ainda é que só conseguiremos servir uns aos outros motivados pela graça se considerarmos aos outros, não falamos de servir uns aos outros, superiores a nós mesmos. Texto de Filipenses 2:3. Antes de ler, vou repetir o texto da lição. O agravante é que só conseguiremos servir uns aos outros, motivados pela graça, se considerarmos aos outros superiores a nós mesmos. Filipenses 2:3 diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Reflita então, se o próprio Deus, em Cristo, se deu o trabalho de nos servir até a cruz, quem somos nós para não servirmos uns aos outros? Precisamos diferenciar função de obrigação moral. Dentro da família, cada membro tem a sua função. O marido é o cabeça, a esposa, a auxiliadora. Os filhos são os que devem subordinação e honra. Todavia, isso não significa que o marido não deva servir a esposa. Isso é muito desafiador, especialmente para homens de cultura histórico-familiar marcados pelo machismo. Os maridos devem ser servos em casa e não mandões. As mães devem encarar sua relação com os filhos também como serviço. Quando a esposa está educando e alimentando seus filhos, está servindo. Os filhos também devem nutrir essa postura de servos. Não nos enganemos, gente. A família, ninguém é inferior a ninguém e nem superior. O que existe são funções diferentes. O que devemos entender é que precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Somente assim poderá existir paz em nosso lar. Texto de 2 Pedro 3, 14 e 16 diz o seguinte, é antes do texto que a gente leu, nós lemos 3, 17 e 18, agora vamos ler 14, 15 e 16. O que diz o texto?
justamente o preparativo para aquilo que vinha. Olha que interessante, ouçam bem, procurem na Bíblia. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, para igualmente o nosso irmão amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Com isso, meus irmãos, a gente vai começar agora a última parte, que fala a graça revelada no amor. Por que a graça revelada no amor? Porque justamente a maior revelação da graça é o amor. Parece-nos um contrassenso, mas a graça é ao mesmo tempo um favor e uma dívida. A graça é ao mesmo tempo um favor e uma dívida. Como isso é possível? A graça é um favor por ser um ato de abençoar o outro, embora ele não mereça. Foi aquilo que Deus fez conosco. A graça é um favor por ser um ato de abençoar o outro, embora ele não mereça. Cristo fez isso por cada um de nós. No entanto, uma vez que esse tipo de atitude, que é o amor que estamos falando, é uma obrigação nossa para com o próximo, torna-se então uma dívida nossa para com ele. No entanto, uma vez que esse tipo de atitude, que é o amor, é uma obrigação nossa para com o próximo, torna-se uma dívida nossa para com ele. O amor é um favor, então isso é graça que nós devemos ao outro. E é nesse sentido que Paulo nos diz o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Romanos 13, 18. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. O marido precisa entender que amar sua esposa é mais que um favor, é uma dívida. Ainda que de certa forma o amor do marido se caracterize como um favor amoroso, por outro lado é uma dívida, conforme Romanos 13:8, acabei de ler para você. Muitos homens acham que por trabalharem fora e levarem comida para casa, não precisam fazer mais nada em casa, nem pelos filhos, nem com os filhos e nem pela esposa. E o pior é que quando fazem, eles acham que estão fazendo um favor. Está entendendo essa relação? Favor de ajudar o filho com a lição de casa, o favor de passear com o filho, o favor de dar atenção e carinho à esposa. Gente, o marido precisa entender que demonstrar amor à esposa, ser presente e carinhoso com toda a família, é antes de tudo uma dívida. A esposa, por sua vez, precisa entender também que o ato de se entregar ao seu marido em amor não é um favor que está fazendo, é uma dívida, tanto um como o outro, além do marido e da esposa. Cuidar dos filhos não é um favor, é uma dívida. Parece contraditório, mas na verdade é bíblico. O amor de uns pelos outros é um ato gracioso, mas também é uma dívida que temos um com os outros. Gente, qual que é a conclusão que aprendemos nessa lição de hoje? É justamente que a gente deve ser graciosos, como Deus foi gracioso para conosco na cruz. Nós fomos salvos pela graça. Essa graça de Deus se manifestou salvadora mediante a propiciação. Lembra de propiciação?
Essa graça de Deus se manifestou salvadora mediante a propiciação em Cristo, do serviço redentor de Cristo e do amor revelado na cruz. Assim, então, irmãos, também devemos ser graciosos na família da aliança, não permitindo que se ponha o sol sobre a sua ira, sobre a nossa ira, servindo uns aos outros e demonstrando amor uns pelos outros, porque isso é uma dívida nossa. Ainda antes de terminar, vai aqui uma exortação a todos nós, Primeiro ao marido. Se você está irado, marido, com sua esposa, não demonstre sua ira. Lembre-se de Jesus. Chame-a para conversar e tente resolver a situação de forma pacífica. Se preciso, peça ajuda para alguém, para um líder de sua igreja. Chegando em casa, não pergunte se ela precisa de ajuda. O trabalho de casa também é seu, marido. Como você faz em seu emprego, seja proativo. O que é ser proativo? Não espere alguém mandar você fazer. Saiba o que você tem que fazer. Busque observar as lacunas em sua casa e família para tentar resolver e ajudar. Lembre-se, essa atitude é uma dívida sua com sua família. Com relação à esposa agora, do mesmo modo, a esposa desvie o seu furor e mágoa e ore pedindo que Deus lhe dê graça. Converse com seu esposo para resolver o quê? Possíveis conflitos. E, se não conseguir, peça ajuda para pessoas que tenham capacidade de resolver. Sirva sempre, isso é amor. E amor não é opção. Amor é dívida. Agora, com relação aos filhos, demonstrem atitude de serviço aos seus pais, como forma de honrá-los. Não fiquem irados com seus pais. Antes, perdoe e converse com calma e amor. Lembre-se, os filhos devem obediência aos pais até se casarem, mas a honra deve perdurar por toda a vida. Meus irmãos, a lição de hoje transmitiu uma mensagem importante para as nossas vidas sobre a graça e sobre o amor. Que Deus possa estar abençoando ricamente sua família, protegendo e guiando a vida de todos, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração final para a gente encerrar a aula de hoje, por todos nós, pelas famílias que estão sofrendo ainda por conta da pandemia, por todos nós e por essa mensagem da aula de hoje. Vamos orar para terminar essa aula de hoje? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, que Tu permitas, ó Pai, que a mensagem de hoje possa chegar, Senhor, de acordo com a Sua soberana vontade, atingir, Senhor, a todos os corações daqueles que ouviram, Senhor, de maneira que a Tua palavra, que a Tua graça, que o Teu amor alcance a todos aqueles que ouviram essa mensagem, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.